Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Trabalha com vários jogadores. Ele esteve ontem na Brasil Futebol Expo, a feira, né, que está sendo realizada em São Paulo, e ele deu uma palestra. Nessa palestra ele falou sobre o Endrick. Vamos acompanhar. E agora fizemos o contrato dele, o profissional dele recentemente, e ele colocamos uma multa de 60 porque ele recebeu uma luva na mão, um valor muito bom, mas muitíssimo bom, que nenhum jogador brasileiro nessa idade de 16 anos recebe, um salário também fantástico, e parece que sábado agora ele estreia, tá? A única coisa ruim é que eu queria que o Abel o levasse para Abu Dhabi para o Mundial. Eu dei uma entrevista para o Elias Júnior e falei que achava que devia levá-lo, que ele tinha condições, pôr ele no banco para inteirar, como podia. Se ele não podia jogar o Paulista, porque ele não era profissional, mas podia levá-lo, que a lei permite que um jogador que esteja registrado no clube possa jogar o Mundial Interclubes. E o Abel, numa entrevista, disse: não vou levá-lo, ele tem que ir para a Disney. Aí nós levamos para a Euro Disney. Só que lá na Euro Disney ele conheceu em Paris o PSG, ele conheceu em Madrid Real Madrid, em Milão o Milan, o Inter, e os clubes estão todos babando por ele, babando. Então vocês acompanharam aí o Wagner Ribeiro falando: nós levamos, o contrato é tal, vai estrear no sábado, levamos o Paris Saint-Germain, na mão de quem tem, né? Milan, etc. Falou como ele sendo o agente do Endrick, estando a par, tendo conhecimento de tudo que acontece na vida do Endrick. E aí o Endrick foi nas redes sociais. Como assim? E negou tudo que o Wagner Ribeiro disse. Como assim? Palavras do Endrick. Amigos do Futebol 360, você, torcedor do Verdão, preste atenção. Você ouviu o Wagner Ribeiro e agora você vai ouvir Endrick. Como assim? Meus representantes são meus pais e a TFM. Só eles conhecem e podem falar sobre meus planos. Nunca visitei o Paris Saint-Germain e o Milan. Não tenho data de estreia marcada nem de saída. Que o Wagner Ribeiro falou que ele estreia sábado agora contra o Juventude. Vocês viram? Escalou? Vocês acabaram de ver. E, claro que a gente mostrou também o Wagner Ribeiro falando, que alguém poderia falar, como às vezes acontece: esse André Galvão tá mentindo. Ele não falou nada disso. Falou sim. Vocês viram que ele falou, que tem a gravação. Rafa Marques, eu vi você balançando a cabeça aí, então estou ansioso para ouvi-lo sobre tudo isso. Por favor, Rafa. E nada acontece, Abel Neto, nada acontece. Puro suco de futebol brasileiro. Uma irresponsabilidade sem tamanho do seu Wagner Ribeiro, falando simplesmente do jogador do momento no futebol do país. O talento mais vistoso que nós vimos nos últimos meses, surgindo em um clube de massa nesse país. Um jogador que sim, tem um potencial de futuro, de mercado gigante, que vai valer milhões e milhões. A gente espera que ele ainda consiga servir muito tecnicamente ao Palmeiras. A gente, quanto profissionais que nós somos da mídia esportiva e, acima de tudo, amantes de futebol, queremos ver o Endrick jogar pelo Palmeiras, desfilar toda a sua arte, seu talento já demonstrado no Sub-20, em competições de alta exigência, também na equipe profissional. Que isso aconteça com o Abel Ferreira, entender que é o melhor momento, mas que seja logo. E também na seleção, é evidente. O Endrick é um jogador espetacular, tem muito futuro. E aparece um profissional que todo mundo conhece. O Wagner Ribeiro tem milênios no mundo da bola e fala um negócio desse e nada acontece. Você acha que vai acontecer algum tipo de... algum órgão da justiça esportiva vai indiciar por calúnia, por informação mentirosa ou coisa parecida? Ele tem, como empresário, o escudo da FIFA. Ele tem a autorização para fazer transações internacionais. Será que a FIFA vai dizer para ele: o campeão, que história é essa? Você falou em nome como representante do jogador que você não é. Tem algumas coisas do futebol brasileiro que realmente espantam, impressionam como acontecem, e depois disso, nada, depois do que o fato é consumado, vem a reboque para poder contrapor. Breiler. E o mais curioso, parece que a gente está falando de um jogador consagrado, uma grande estrela,
E esse é um adolescente, as pessoas se esquecem disso, que o Endrick tem 16 anos, o Endrick não é uma mercadoria. Por mais que seja um jogador visado pelo talento que ele tem demonstrado na base, é preciso ter cuidado até para falar sobre ele, e a família tem demonstrado isso. A família não se expõe, a família tem tentado resguardar, mas por outro lado, há essa ânsia em muitas pessoas que estão em volta, preocupadas em fazer dinheiro com o Endrick, de ventilar o nome dele na Europa, de criar notícia o tempo inteiro, Endrick no Real Madrid, Endrick no Manchester United. É preciso que ele viva esse momento no Palmeiras, de estrear como profissional, de ter contato com jogadores do time de cima, de se adaptar a essa nova realidade e com todo o cuidado que um adolescente demanda. Até para que não aconteça, Abel, como já aconteceu com vários, de ficarem pelo caminho, de se perderem por vaidade, de se perderem no meio de tantas notícias. A gente percebe... Ele ainda é uma promessa. Isso. Pelo que nós todos já vimos e vemos, né, na Copinha, em jogos das seleções de base, jogos na categoria de base do Palmeiras no Sub-20 agora, na Copa do Brasil, no Brasileirão, enfim. É um jogador de muito talento, mas ele tem que provar ainda esse talento jogando no futebol profissional, que é diferente do da base. Tudo leva a crer que vai ser sim um grande jogador pelo que ele tem mostrado no campo. Mas como você falou, já aconteceu, tomara que não seja com ele, já aconteceu de jogadores que arrebentavam na base, chegando no profissional não conseguem mostrar a mesma coisa. Repito, tudo leva a crer e eu acho que ele vai arrebentar também no profissional. Mas a gente só vai ter certeza quando ele efetivamente atuar pelo profissional. E aí no Palmeiras ou em outro clube quando for negociado e na seleção brasileira. E aí é mais o cuidado humano mesmo, de fazer esse processo de transição com cuidado, sem queimar etapas, como o Abel tem priorizado. O Abel até percebe isso, que ele poderia de alguma maneira colocar o Endrick numa situação ruim, porque a gente só enxerga o cenário em que vai dar certo. Poxa, o Endrick entrando, quem sabe, no Mundial com 15 anos, o Endrick estreando pelo Palmeiras numa semifinal de Libertadores, marcando o gol, entrando para a história. E se dá errado? E se ele joga mal? Se ele sente o peso, se ele sente a diferença de atuar na base e atuar no profissional, o que pode perfeitamente acontecer. Ele tende, ali a avaliação, quando o Endrick entrar em campo pelo time principal, ele deixa de ser um adolescente e vai ser avaliado como um adulto, como um jogador profissional. Isso eu não falei, vai existir. Aí eu concordo com você, nas nossas entradas ao vivo lá do Allianz Parque, você estava aqui também? Sim. Eu estava no Allianz Parque com o Facincani e discordei do Facincani quando o Facincani falou, não, se ele entrar contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras formal foi eliminado, ele não jogar nada, a torcida não vai cobrá-lo. Eu falei, eu discordo. A partir do momento que o jogador entra, veste a camisa de um grande clube como o Palmeiras, e principalmente num jogo decisivo, se ele não render, ele também vai ser cobrado. Aí ele deixa de ser o garoto da base e passa a ser... Não é? Aí eu tô contigo. Não, e quem é responsável por isso? Não é o Endrick. É o clube de oferecer o melhor ambiente possível, as melhores condições para que ele estreie sem pressão, sem holofotes de o super craque do time. E pode ser que a gente esteja diante de um fenômeno do futebol. Ele vai estrear no time principal, vai arrebentar, vai virar titular logo e sair como saiu o Vinícius Júnior, do Flamengo para o Real Madrid. Mas é preciso ter calma, é preciso ter cuidado. Esse é o ponto. Você quer completar rapidinho para a gente falar de Flamengo? Claro. Só deixando a minha opinião, agora nessa reta final de Brasileirão, eu acho que já, na minha opinião, já poderia começar a colocá-lo vagarosamente no banco. Pô, um jogo que está decidido ali, sei lá, o Palmeiras está tranquilo, tal, já começa para o cara se ambientar. E aí, dependendo do que ele responder, você vai dando mais espaço. Eu pelo menos, pensaria assim. Completa aí, Elton. Primeiro que o Brasil Futebol Expo é um evento maravilhoso e tem rendido aspas maravilhosas nessa semana, né? Só nessa semana, Vitor Pereira, André Sanches, vários outros aí, Lisca, o Luxemburgo, então. Mas eu tô com o Rafa com relação a toda essa história, porque
Hoje a gente percebe que os atletas mais jovens possuem staffs muito bem montados, né? A gente percebe que o Endrick tem já, mesmo jovem, já um discurso de muita tranquilidade, não é aquele jogador que se deslumbrou aí com esse início de carreira, tem os pais ali muito próximos também, e ele é muito bem blindado. Isso a gente já viu no Vinícius Júnior, a gente viu também, o Vinícius Júnior fala muito sobre a questão da família, o Roque também, que é um outro jogador muito pés no chão, o que me leva a crer, e aí concordando... É a mesma empresa, viu, Elton? A mesma empresa, né? Então a gente percebe o quanto eles são muito bem assessorados. O que me leva a crer, e eu vou fazer essa comparação, que o Wagner Ribeiro pode ser um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. O Wagner Ribeiro está se tornando o Vanderlei Luxemburgo dos empresários. Como assim? Um cara que tem muito sucesso, tem muito know-how e que tem essa história de também grandes vendas, mas que hoje parece que pensa que os atletas precisam ser geridos, administrados, como era há anos atrás. Hoje, numa época de redes sociais, de uma pressa muito grande das pessoas em ver esses jogadores, da ansiedade, né, de colocá-los em campo, de querer vendê-los, de ver na Europa, de ver nos grandes centros, esses jogadores eles precisam ser freados, né, porque existe uma pressão externa muito maior do que existia antes. As mídias tradicionais, as mídias dos torcedores, as próprias redes sociais, tudo isso apressa o processo de maturação do atleta. E eu acho que o Wagner Ribeiro está pensando que a gente ainda está lá nos anos 2000, né, na década passada. Eu acho que ele tem a sua contribuição, a sua história, e é ainda um personagem muito importante no futebol. Eu faço essa comparação com o Luxemburgo por isso, né, que participou inclusive dessa própria exposição e trouxe, no meu tempo, tá certo, essas expressões são diferentes. É o que está acontecendo, eu acho, que com o Wagner Ribeiro nessa história. Eu acho que esses tempos mudaram para os atletas também. Muito bem, falamos muito de Paulo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.